Antes de qualquer movimento que você faz no mundo físico, antes de qualquer decisão, atitude ou esforço, existe um ponto silencioso dentro de você onde tudo começa. Esse ponto é o que eu chamo de código matriz, o estado interno que gera, organiza e direciona todas as experiências que você chama de minha vida. E o mais curioso é que quase ninguém percebe que esse código existe. A maioria das pessoas acredita que a realidade começa depois da ação. Quando você muda o trabalho, quando inicia um hábito, quando tenta pensar positivo, quando força um novo comportamento. Mas isso é só a superfície. Toda ação nasce de um código interno que veio antes, um estado, uma frequência, uma identidade que você assumiu sem perceber. É por isso que algumas pessoas podem tentar por meses, anos, décadas. E mesmo assim continuam girando dentro do mesmo padrão. Porque elas tentam mudar a ação sem mudar o código que a produz. Pense assim. Se a raiz programou a árvore para crescer torta, você pode podar os galhos 1000 vezes, eles sempre vão nascer tortos. A raiz é o código. A árvore é a vida externa. O código matriz é exatamente isso. O ponto onde sua realidade é decidida antes de você ver qualquer mudança acontecendo lá fora. É o estado silencioso que define como você interpreta os acontecimentos. O que você acredita ser possível. Como você reage quando algo dá errado. O tipo de oportunidade que você nem vê. E principalmente, a versão de você que está operando. Quando esse código está desalinhado, a sua vida vira um loop. Você muda 10 coisas externas, mas a sensação interna continua igual. E, como consequência, a realidade volta para o mesmo lugar. Mas quando você acessa o código matriz certo, a mudança externa acontece rápido, natural e quase inevitável. Não porque você se esforçou mais, mas porque o estado que cria a realidade mudou. A verdade é simples e poderosa. Toda manifestação começa antes da ação, começa no código que você ativa dentro de si. A maior ilusão da realidade física é acreditar que os acontecimentos têm um significado fixo, rígido, imutável. A maioria das pessoas vive reagindo ao que acontece como se estivesse diante de fatos absolutos. Algo bom, algo ruim, algo positivo, algo negativo. Só que, no campo quântico, nada tem um significado em si. Tudo é potencial. Tudo é neutro até o momento em que você interpreta. E é exatamente aí que a magia, ou o desastre, acontece. O significado que você atribui a algo é o que determina seu estado vibracional no instante seguinte. Não é o acontecimento, não é a situação, não é a pessoa, é a leitura interna que você faz. É a percepção que você ativa. É o código emocional que você escolhe, mesmo sem perceber ao olhar para aquilo. Quando você compreende isso profundamente, percebe algo ainda mais poderoso. Mudar o significado muda imediatamente a sua frequência, e quando a frequência muda, o campo responde na mesma hora. Não amanhã. Não em semanas. Agora. O campo não espera você terminar seu processo emocional. O campo não aguarda você melhorar. O campo responde ao que você vibra no exato segundo em que você vibra. É por isso que a reprogramação da percepção é uma das chaves quânticas mais diretas e rápidas para alterar qualquer realidade. Ela funciona porque atua no ponto mais sensível e mais imediato, a leitura interna que define o colapso da sua linha de realidade. Pense em duas pessoas diante da mesma situação. Uma recebe uma notícia inesperada e pensa, isso é um sinal de fracasso, está tudo dando errado. A outra recebe a mesma notícia e pensa, isso é a transição necessária, o realinhamento antes do salto. O evento é o mesmo. A vibração é totalmente diferente. Logo, a realidade que ambas vão atrair a partir desse momento também será completamente diferente. A percepção é como um prisma, ela redefine a direção e a qualidade da luz que sai de você. Então, mesmo que o acontecimento seja denso, você ainda tem poder absoluto sobre como ele é interpretado, e essa interpretação altera a vibração que conversa com o campo. A ciência já mostrou,
A expectativa modifica a experiência. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Se dentro de você existe medo, o mundo parece ameaçador. Se dentro de você existe fé, o mundo parece cheio de possibilidades. Se dentro de você existe escassez, tudo parece limitado. Se dentro de você existe expansão, tudo parece oportunidade. Mas aqui está o ponto mais importante. Não é preciso esperar que algo externo mude para mudar o significado de algo. Você não precisa do final feliz primeiro. Você não precisa da prova. Você não precisa da garantia. Você só precisa alterar o significado que está atribuindo agora, porque isso muda quem você está sendo agora, e quem você está sendo determina a linha de realidade que começa a se aproximar. Quando você diz, isso está acontecendo porque eu estou sendo guiado, a vibração interna muda. Quando você afirma, essa situação não é um obstáculo, é um portal, o campo responde diferente. Quando você escolhe, eu não estou perdendo algo, eu estou sendo reposicionado, a sua energia se reorganiza instantaneamente. O significado é o interruptor emocional. E o interruptor emocional é o interruptor vibracional. E o interruptor vibracional é o mecanismo que escolhe qual realidade você passa a colapsar. Mudar o significado não é ignorar a realidade física. É reorganizar a realidade interna para que a física seja obrigada a se alinhar depois. E essa é a parte que quase ninguém entende. A mudança vibracional vem antes da mudança material. Mas como o significado altera a vibração de forma imediata, a reprogramação da percepção se torna a ferramenta mais rápida de transição para outra linha de realidade. Observe o que acontece quando você altera o significado de algo difícil. Seu corpo relaxa. Sua mente abre espaço. Sua emoção se desloca da contração para a expansão. E, nesse exato momento, você acessa outro estado quântico, uma realidade em que a situação não é mais um peso, mas uma peça estratégica dentro do movimento maior da sua existência. Talvez nada tenha mudado externamente, mas energeticamente, tudo mudou. Porque agora você está lendo o mundo não do ponto da carência, mas da consciência. E quando a consciência muda, o campo reconhece a mudança como um comando. A reprogramação da percepção é isso. O ato invisível que altera o estado quântico antes mesmo que você perceba. É a habilidade de escolher o significado que expande, em vez do significado que encolhe. É a maestria de comandar sua vibração pelo sentido interno que você dá às experiências. É a chave que transforma qualquer situação, porque transforma você primeiro. E quando você muda, a realidade não tem outra escolha a não ser mudar também. Existe um ponto dentro do processo de manifestação que quase ninguém percebe, e justamente por isso quase ninguém alcança os resultados que deseja com consistência. Esse ponto não é euforia, nem certeza absoluta, nem visualização intensa. É algo muito mais sutil, muito mais profundo e, paradoxalmente, muito mais poderoso: o estado neutro. O estado neutro é aquele lugar interno onde você não está pedindo, não está forçando, não está tentando, e também não está duvidando. É o espaço onde a energia não está distorcida nem pelo medo nem pela expectativa desesperada. É o ponto onde você está alinhado ao campo, mas sem tensão. E é justamente por isso que ele é tão poderoso. Neutro é o estado onde o campo te escuta com mais clareza. A maioria das pessoas tenta manifestar a partir da carência. Elas dizem que acreditam, mas por dentro existe um pedido que nasce da falta: eu preciso que isso aconteça. Quando a vibração interna carrega essa pressão, essa urgência, o campo percebe isso como ruído, não como comando. A intenção não chega limpa. Outras pessoas tentam manifestar a partir da emoção excessiva, acreditando que o auge da excitação é o que cria. Mas o excesso também distorce, porque cria apego ao resultado. E apego é apenas medo disfarçado, medo de não receber. O estado neutro é o único espaço onde nada disso acontece.
Ele é a quietude vibracional que permite que a informação seja enviada ao campo sem interferências. É como se, por um instante, a sua energia estivesse tão clara, tão transparente, tão sem resistência, que o universo finalmente conseguisse captar a intenção que você realmente está emitindo, e não a emoção caótica em volta dela. Neutro não é apatia. Neutro não é indiferença. Neutro não é falta de desejo. Neutro é confiança sem ansiedade. É desejo sem desespero. É intenção sem pressão. É entrega sem desistência. Neutro é aquele ponto onde você se torna apenas consciência, sem história, sem medo, sem exigência, sem tentar controlar. É o momento em que você sabe que o que você quer já existe no campo e que o seu único trabalho é permitir a convergência, não acelerá-la, não arrastá-la, não empurrá-la. Apenas permitir. E aqui está a parte que poucas pessoas entendem. O estado neutro não é algo que você faz. É algo que você para de fazer. Você para de carregar significados desnecessários. Você para de lutar contra o tempo. Você para de analisar excessivamente. Você para de suplicar. Você para de revisitar mentalmente a ausência do que deseja. Você para de carregar tensão energética dentro do corpo. O estado neutro surge quando tudo isso cai. E quando cai, o seu campo energético abre espaço para o colapso da linha de realidade que você vibrou anteriormente, aquele momento em que a intenção foi enviada limpa. Para entender a força do estado neutro, imagine o campo como um lago perfeitamente calmo. Quando você joga uma pedra, sua intenção, as ondas se propagam com precisão. Mas se o lago está agitado, mesmo que você jogue a mesma pedra, as ondas se confundem, se misturam, perdem força, perdem forma. O estado neutro é o lago calmo. É a ausência de turbulência interna. É a clareza vibracional que permite que a intenção seja registrada de forma nítida. E existe uma razão quântica para isso. Frequências neutras são as mais fáceis de reorganizar. Frequências carregadas de medo exigem colapso lento. Frequências carregadas de ansiedade exigem reorganização antes do envio. Mas o neutro é registrado instantaneamente. É por isso que muitos dos maiores saltos de realidade acontecem quando você não está pensando nisso. Quando você relaxa. Quando você solta. Quando você se ocupa com outra coisa. Quando você sai da frente da própria manifestação. Porque, sem perceber, você entra em estado neutro. Você para de interferir vibracionalmente. Você para de tensionar o campo. E, por alguns segundos, a energia flui naturalmente. Neutro é o ponto onde a intenção já foi colocada e você não está mais tentando reescrevê-la a cada segundo. É o ponto onde você permite a condução energética. É o ponto onde você se torna receptor, e não interferidor. É o ponto de mínima resistência. E mínima resistência é máxima velocidade. O estado neutro é a frequência mais poderosa porque ela não empurra nada nem bloqueia nada. Ela simplesmente abre o portal vibracional por onde a manifestação pode passar. E talvez o mais impressionante seja isso. Quando você aprende a entrar no estado neutro conscientemente, você descobre que pode acelerar qualquer realidade sem esforço. Pode mudar situações densas sem conflito. Pode alterar vibrações antigas sem luta. O estado neutro é a maestria invisível da manifestação. É o silêncio que comanda. É a vibração que cria. É o espaço onde o desejo deixa de ser futuro e começa a ser inevitável. E é a partir desse ponto que o processo de recriar a realidade se torna não apenas possível, mas natural. Neutro é onde o impossível se reorganiza. Neutro é onde o campo te ouve. Neutro é onde a realidade começa a se curvar à sua vibração. E é onde você percebe, finalmente, que manifestar nunca foi sobre força, sempre foi sobre clareza. Existe um instante na manifestação quântica que quase ninguém nota, porque ele não faz barulho, não produz explosões emocionais e não traz um sinal grandioso.
Mas é nesse instante silencioso que tudo realmente muda. É quando você cruza uma fronteira invisível, a linha de realidade frequencial. Essa linha não é um lugar físico. Ela é um ponto vibracional. É o momento exato em que a sua energia deixa de sustentar a versão antiga de você e passa a transmitir uma assinatura completamente nova. A identidade antiga continua existindo, mas você já não está mais emitindo a vibração que a alimenta. E é justamente aí que você se descola de uma realidade e entra em outra. O mais curioso é que essa transição quase nunca é percebida de imediato. Ela acontece quando você menos imagina, porque a mente espera fogos de artifício, entretanto o campo se movimenta através de microajustes. Trocar de linha de realidade é mais parecido com um clique interno do que com uma transformação dramática. Esse clique acontece quando a vibração muda de referência. Não é quando você repete afirmações. Não é quando você visualiza com intensidade. Não é quando você deseja com força. O cruzamento acontece quando você para de operar na vibração antiga, mesmo que por alguns segundos. Esse ponto é tão sutil que você pode atravessá-lo enquanto lava a louça, anda até o mercado, dirige sem pensar, ou simplesmente respira de forma diferente. A mente não percebe, mas o campo percebe. Porque o campo não responde aos seus pensamentos, responde à sua frequência de base. E a frequência de base muda quando você altera a forma como se sente consigo mesmo. Quando a identidade que você vinha carregando perde força. Quando a narrativa interna deixa de parecer verdadeira. Quando algo dentro de você simplesmente desacopla. O que poucas pessoas entendem é que você não entra em uma nova realidade quando algo acontece lá fora. Você entra antes. O mundo externo apenas acompanha o movimento interno que você já fez. O sinal não começa nos eventos, começa na vibração que você emite a partir de quem você acredita ser. A linha de realidade frequencial é atravessada no exato momento em que você não reage como a versão antiga reagiria. É quando você pensa diferente, age diferente, respira diferente, sente diferente, interpreta diferente, mesmo que seja 1 milímetro de diferença. Porque, energeticamente, esse milímetro é um portal. Você pode estar vivendo a mesma rotina, falando com as mesmas pessoas e olhando para os mesmos cenários. Mas, quando a sua frequência interna vira, algo muda de direção. As conexões começam a se reorganizar. Pessoas aparecem ou desaparecem. Problemas se dissolvem. Caminhos se abrem. A vida muda de geometria, porque a sua vibração mudou de emissão. E, sempre, absolutamente sempre, o sinal mais forte dessa transição é a sensação de descolamento do que antes te prendia. A mesma situação que te afetava perde poder. O mesmo medo que te travava perde impacto. A mesma memória que te puxava para trás perde densidade. Não porque você lutou contra isso, mas porque a vibração que sustentava aquela identidade foi desligada. Quando você atravessa essa linha, não existe um anúncio, mas existe uma reorganização profunda. A energia se torna mais leve. As decisões ficam mais claras. O corpo relaxa de um jeito diferente. A mente deixa de repetir velhos padrões. O tempo parece expandir. O futuro se aproxima. E, ainda assim, esse processo não é dramático. Ele é preciso. Ele é matemático. Ele é quântico. A travessia acontece quando a identidade antiga não tem mais como se sustentar na frequência que você está emitindo agora. E isso não acontece através do esforço, mas da saturação vibracional. Chega um ponto em que a energia velha simplesmente não se encaixa mais. Ela se torna incompatível. Esse momento é o verdadeiro renascimento energético. É quando você percebe que não precisa mais se tornar alguém. Você já se tornou, internamente, antes de qualquer prova externa. E o campo responde a essa nova assinatura. Porque o campo não reage ao que você quer, reage ao que você é.
E talvez a parte mais impressionante desse fenômeno seja esta: a linha de realidade frequencial não é um portal único. Ela é contínua. A cada microajuste interno, você atravessa novas versões de si mesmo. A cada instante de clareza, você pisa em um futuro diferente. A cada queda de resistência, você abre novas possibilidades. Realidades não são lugares. São frequências. E toda vez que você muda a sua, você muda o universo ao seu redor, mesmo que nada pareça diferente naquele exato segundo. A partir do momento em que você atravessa essa linha, a vida começa a se mover na direção da sua nova vibração. Não porque você forçou, mas porque você deixou de alimentar a antiga. Você não criou uma nova realidade. Você apenas deixou que ela se aproximasse. A linha de realidade é o ponto em que a sua verdade interna muda. E quando a sua verdade muda, absolutamente tudo muda. É aqui que a manifestação deixa de ser um esforço e se torna uma consequência inevitável. É aqui que a vida real começa a acompanhar a vida vibracional. É aqui que você percebe que nunca esteve preso, apenas sintonizado na frequência errada. E é aqui que uma nova identidade, uma nova vida e uma nova realidade começam a se desenrolar diante de você, porque você finalmente está emitindo o sinal daquilo que antes só existia dentro da sua intenção. Depois que você entende como a linha de realidade frequencial funciona, surge a pergunta inevitável: como faço isso acontecer de propósito? Por que cruzar para uma nova versão de si mesmo não precisa ser um acidente vibracional? Pode ser um processo consciente. Pode ser um método. Pode ser um protocolo. E é exatamente isso que existe. Um protocolo de recriação, um conjunto interno de movimentos vibracionais que reorganizam sua energia de forma tão precisa que o campo não tem escolha senão responder. Porque quando a vibração muda corretamente, a realidade só pode mudar junto. Esse protocolo não envolve força, não envolve luta e não envolve repetição exaustiva. Ele opera na camada onde a realidade realmente nasce, a camada da frequência base. A parte de você que vibra antes de você pensar. A identidade silenciosa. A matriz interna. E ele sempre começa pelo primeiro passo: desacoplar da vibração antiga. Toda realidade é sustentada por um sinal contínuo, um padrão emocional, uma narrativa interna, uma resposta automática. Enquanto esse sinal se repete, a realidade correspondente continua existindo. O primeiro passo é interromper essa transmissão. Não é lutar contra ela. Não é tentar reescrevê-la à força. É simplesmente parar de reforçá-la. Isso acontece quando você percebe o padrão no exato momento em que ele tenta se repetir. E, ao invés de entrar nele, você cria um pequeno espaço de consciência. Um segundo de pausa. Um microscópico intervalo. Esse intervalo corta o fluxo vibracional antigo. É como desligar um interruptor. E esse é o início da recriação. Depois que você interrompe o sinal antigo, é essencial não preencher imediatamente esse vazio com ansiedade, expectativa ou tentativas desesperadas de criar algo novo. O segundo passo é entrar no estado neutro, aquele lugar de clareza silenciosa onde a intenção pode finalmente ser enviada limpa. A neutralidade cria o solo energético onde uma nova realidade pode ser plantada. Sem ruído, sem medo, sem distorção vibracional. É aqui que o campo começa a te escutar. A maioria das pessoas tenta manifestar escolhendo o que querem. Mas desejo é apenas superfície. O que realmente colapsa a realidade é a identidade que você assume. Não é eu quero isso. É eu me torno alguém para quem isso já é natural. Você escolhe não a coisa, mas a versão de você que já vive naquela linha de realidade. Isso muda completamente o tipo de sinal que você emite. O campo não responde ao seu pedido, responde à sua assinatura. Aqui está o ponto mais decisivo do protocolo. A nova realidade precisa ser sentida antes de ser vista. Não visualizada com força. Não afirmada compulsivamente. Sentida.
Você evoca a sensação dessa nova identidade dentro do corpo. A leveza dela, o ritmo dela, a confiança dela, o respiro dela. Quando você muda seu estado corporal, o campo percebe imediatamente a mudança vibracional. É esse ajuste interno que faz você entrar no raio vibracional da nova realidade. Depois de emitir o novo sinal, você precisa permitir que ele se estabilize. Soltar não é desistir, é parar de interferir, é sair da frente, é deixar o campo fazer o trabalho que só ele pode fazer. Esse passo é onde a manifestação muitas vezes se perde, porque as pessoas tentam ajudar, tentam monitorar, tentam confirmar. Mas monitorar é microdúvida, e microdúvida distorce o sinal. Soltar é o que mantém a vibração estável o suficiente para a realidade colapsar. O último passo é transformar essa nova vibração em pequenas ações, gestos, respostas, escolhas. Não para forçar o universo, mas para consolidar a identidade que você escolheu. Cada microação alinhada reforça um novo sinal. Cada decisão diferente fortalece a nova linha de realidade. Cada resposta menos emocional estabiliza sua nova assinatura vibracional. A ancoragem cria irreversibilidade. Quando você age como a nova identidade, não existe caminho de volta. O campo entende que essa vibração não é um instante, é a sua nova base. Esse protocolo te permite fazer algo que poucos sabem: acessar uma nova linha de realidade de forma consciente, rápida e precisa. Não é sorte. Não é milagre. Não é força mental. É pura engenharia vibracional. É você operando no ponto onde as realidades realmente nascem. É você recriando sua própria matriz interna. Quando esse processo é aplicado corretamente, a mudança externa deixa de ser aleatória e se torna inevitável. Você não espera mais a manifestação, você a transmite. E quando transmite o sinal certo, o universo simplesmente responde. Porque, no fim das contas, manifestar não é sobre controlar a realidade. É sobre se tornar alguém para quem a realidade certa não tem escolha, a não ser se revelar. Se você sentiu que esse protocolo acendeu algo dentro de você, faça o seguinte ritual agora. Respire fundo. Perceba que você já não é a mesma versão que começou esse vídeo. E, a partir desse estado, ancore essa nova linha de realidade aqui mesmo. Curta este vídeo como um ato consciente de afirmar a nova frequência que você está escolhendo. Comente aqui embaixo escrevendo: eu ativei minha nova linha de realidade. Isso sela vibracionalmente o processo. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem essa nova identidade que você acabou de despertar. Esse é o seu primeiro movimento externo depois da recriação interna. Faça isso vibrando como a nova versão de você, e observe o que o campo começa a te devolver.